Paulo deixou muito claro ao início desta segunda epístola de Coríntios que o ministério da nova aliança é muito mais glorioso do que o ministério da antiga aliança. Vimos em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Satanás tenta impedir, porque lemos aqui que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Por isso, Satanás tenta impedir que a boa nova do Evangelho, a luz do Evangelho, da boa nova da glória de Cristo, que esta glória de Deus, que é a glória de Cristo, porque Cristo é a imagem de Deus, brilhe sobre nós. E isto quer dizer que nós, que conhecemos a verdade, temos que estar a crescer no conhecimento de Jesus Cristo. É o que lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso mesmo é o que nós precisamos, de crescer neste conhecimento para a glória de Cristo estar a resplandecer nos nossos corações. No versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 4, lemos que diz assim: temos, porém, este tesouro, este conhecimento de que vamos ter a glória de Deus, que é a glória de Cristo. Está claro, menor, porque sabemos que o Pai é maior que o Filho e o Filho é maior que nós. Mas este conhecimento da glória de Deus em nós é um tesouro nos nossos corpos físicos. É o que diz aqui, tesouro em vasos de barro, nos nossos corpos frágeis e corruptíveis. Um bocadinho depois, mais adiante, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz: por sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Aqui vemos então a existência física do homem, está claro, é frágil, insegura, humilde e temporária, e que está a comparar aqui com um tabernáculo terrestre. Mas, por outro lado, nós temos um edifício de Deus. Quando viermos a ser ressuscitados, teremos um corpo espiritual que vai ser um edifício de Deus. Aqui vê-se então o contraste entre um tabernáculo e um edifício. Ora, um tabernáculo representa uma residência temporária, como, por exemplo, na festa dos tabernáculos, uma residência temporária. Enquanto que um edifício representa uma residência permanente, isto é, uma permanência, uma segurança e uma certeza. E por isso ele, um bocadinho mais adiante, no versículo 4, do capítulo 5 de 2 Coríntios, diz: por também nós, os que estamos neste tabernáculo, nós que estamos neste corpo físico, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Está claro, a vida eterna. E por isso nós ansiamos, desejamos o dia em que nos vamos tornar seres espirituais imortais. E depois diz, no versículo 5, diz assim: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Isto é a garantia. E sabemos que em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus é o que nos ajuda no processo de santificação para obediência. O que quer dizer santificação? Isto é, no processo de virmos a ser, conforme lutamos e crescemos na nossa vida cristã, vimos a ser cada vez mais e mais diferentes do mundo. E por isso, quando uma pessoa primeiro vem para a igreja, ainda tem muitas coisas mundanas e precisa de passar por este processo
de santificação para obediência. Isto é, vai aprendendo e vai crescendo espiritualmente no conhecimento de Jesus Cristo e vai mudando com a ajuda do Espírito Santo. E depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 10, diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por isso temos que comparecer, um dia vamos ter que comparecer perante o tribunal de Cristo, perante aquele assento do reino, de governo, de tribunal. E vamos ser julgados pelo bem ou pelo mal. Sim, o processo de julgamento é um processo em que hoje em dia estamos a ser julgados, mas isto é um processo de provação, estamos a ser provados, um processo de aprendermos e mudarmos este processo, mas ao fim disso, então vai haver um julgamento final. E por isso vemos que Deus está a treinar-nos, mas que ao fim disto vamos ter a vida eterna, isto é, a salvação, que é um dom gratuito, mas também somos julgados dia a dia pela maneira como vivemos, porque temos que nos arrepender. E quando pecamos, temos que nos arrepender, porque isso é parte do processo da salvação. Vocês lembram-se, por exemplo, que o batismo, a condição do batismo, é acreditar, o que significa fazer o que Deus diz para nós fazermos, acreditar nele, e arrependermos. Isto é, pararmos de fazer o errado e fazermos o correto. E depois o batismo próprio é um compromisso que nós fazemos para nos mantermos fiéis até ao fim. É um compromisso. Depois, pela imposição das mãos, Deus nos dá o Espírito Santo de Deus, que é a ajuda dele para nós vencermos as fraquezas da carne até ao fim. Ora, por isso temos duas coisas aqui. Primeiro é a salvação, que é um dom gratuito. Mas também temos um galardão. Porque, como diz aqui, que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por isso vê-se aqui duas coisas. A salvação, que é gratuita, mas o galardão, que é a nossa recompensa, que diz, olha, tu vais governar sobre 10 cidades, 5 cidades, ou coisa assim, ou que você vai ensinar, ou vai ser um professor, vai educar as pessoas no caminho de Deus, e você vai ter responsabilidades entre, talvez, mais pessoas ou menos pessoas, dependendo pelo que tiver feito durante esta vida neste corpo, isto é, neste tabernáculo. E por isso vemos, irmãos, que o arrependimento é muito, muito vital na nossa vida. Ora, se o arrependimento é muito vital, e porque vamos ser, diz aqui, vamos aparecer perante o tribunal, isto é, vamos ser julgados de acordo com o que fizemos, se é bem e mal, então o que define o bem e mal? Ora, o que define o bem e mal é a lei de Deus. E por isso está claro que a lei de Deus não está abolida. Ora, continuando agora assim, então, no versículo 11. Diz assim que, isto é, visto que somos responsáveis porque o que fizemos com este corpo, somos responsáveis pelo que dizemos, pelo que fazemos, às vezes criticamos ou julgamos outras pessoas, ou dizemos, olha, esta pessoa é assim assado, ou como é possível que esta pessoa faça isso ou faça aquilo. Precisamos ter cuidado para não estarmos a julgar, porque depois diz, porque sabemos o temor que se deve ao Senhor. Temos temor ao Senhor, visto que sabemos que Cristo nos vai justificar, perdoar os nossos pecados, e isto é justificar, isto é fazer-nos justos perante Deus, e também nos vai recompensar. Ora, a justificação é parte do processo de salvação, e a salvação é gratuita, mas também nos vai recompensar, dar uma recompensa, um galardão. E por isso, é que diz assim no versículo 11, assim que
sabendo o temor que se deve ao Senhor. Temos que ter este temor a Deus. E por isso agora diz, persuadimos os homens à fé. Devemos de nos empenhar agora em fazer o que é certo. E depois diz, mas somos manifestos a Deus. E espero que as nossas consciências sejamos também, espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Isto é, Paulo está a dizer. Ele, como na responsabilidade de um apóstolo, no ofício de um apóstolo, ou por exemplo nós como pastores, nós temos que ter que dar contas. Vamos ter que dar contas. Vamos ter que ser manifestos. E vamos ter que dar contas a Deus. E eu espero, diz Paulo, espero que vocês, nas vossas consciências, nos considerem também como fiéis servos de Deus. É o que diz aquele. Sejamos também manifestos, sejam manifestados como verdadeiros servos de Deus. Vocês reconheçam isso, que somos assim. Vemos aqui também, no versículo 11, que diz, persuadimos os homens. Ora, persuadimos os homens, vou tentar explicar aqui de outra maneira, tentamos convencer os homens do nosso desinteresse, isto é, que não estamos a servir para ganho privado, mas nós não precisamos de tentar convencer a Deus, já que fomos manifestados a Ele e confiamos também que fomos manifestados em vossas consciências. E por isso, talvez isso fosse outra maneira de transcrever este versículo. Notem que Paulo estava bem ciente da hostilidade com que era visto por alguns dos irmãos em Coríntio. Mas ele estava confiante de que Deus estava a seu favor, e Paulo, esperava que isso realmente tivesse sido reconhecido pelos irmãos em Coríntios. Então vamos agora continuar com o versículo 12. Até aqui é mais ou menos material que cobrimos previamente. Agora vamos no versículo 12. E diz assim, os coríntios, vamos ler, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Os coríntios tinham, entre eles, algumas pessoas, digamos assim, possivelmente mestres judeus ou judaizantes, que gabavam na aparência, na cara, que se orgulhavam de distinções externas, visíveis, embora não tivessem nada no interior de que se orgulhar. E Paulo aqui diz que não tem a intenção de se recomendar de novo. E então vê-se aqui que estes falsos profetas, com sua eloquência, ou seu conhecimento das Escrituras, ou a sua ascendência judaica, ou seu conhecimento dos 12 apóstolos, e acima de tudo, alguns deles tinham conhecido em pessoa própria o próprio Jesus Cristo, quando ele andou nas ruas nessa região da Galileia e de Jerusalém. Então, essas pessoas estavam a declarar as suas credenciais, digamos assim. E por isso essas pessoas estavam a gabar-se muito dessas credenciais. E por isso é que Paulo está a dizer, não vos recomendamos outra vez a vós, não estamos a dar as nossas credenciais de novo. Diz, aqueles que se gabam, por exemplo, pela aparência ou por exibição da carne, nós podemos responder e defender. Mas vemos aqui, nesta secção de Coríntios, desde o capítulo 2, cerca do versículo 14, até o capítulo 5, versículo 10,
como Paulo lidou com aquelas pessoas que o atacavam. E isso às vezes acontece quando nós, como cristãos, algumas pessoas falam mal de você, dizem coisas da igreja, dizem, é uma seita, ou isto ou aquilo, que estão a menosprezar a igreja, ou estão a destruir a reputação, por exemplo, do ministério. Nessas situações, esta epístola de 2 Coríntios é um bom livro, uma boa epístola para estudar acerca deste assunto, particularmente dos capítulos 2, 14 a 5, versículo 10, porque vemos como Paulo lidou com essas pessoas que o atacavam espiritualmente. E por isso esse tipo de abordagem que Paulo teve pode ser útil para você e para mim quando encontramos certas dificuldades. Depois ele diz, no versículo 13, porque se enlouquecemos é para Deus e se conservamos o juízo é para nós. Isto é, se estamos loucos, ou enlouquecemos, é por Deus, para servir a Deus. É o que as pessoas pensavam, olha, são loucos. Seus inimigos, os inimigos de Paulo, em Coríntio, poderiam ter insinuado que Paulo era louco, era desequilibrado mentalmente. Talvez, devido ao seu entusiasmo, a falar sobre o que Deus fez através do sacrifício de Jesus Cristo. Vemos aqui, por exemplo, em Atos, capítulo 26, Atos, capítulo 26, aqui vemos quando Paulo estava a defender o que ele acreditava, a apologia da fé, digamos assim, Atos, capítulo 26, vê-se aqui, começando no versículo 19, Atos 26, versículo 19, quero chegar aqui 26, 19, diz assim, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E depois ele está a explicar a sua situação. E depois vê-se isso entre o versículo 19 até o versículo 23. Isto é, que o Cristo devia sofrer, padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Esta luz do Evangelho de Deus, de Jesus Cristo. Ora, versículo 24. E, dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. É exatamente o que Paulo estava a referir-se aqui em versículo 13 de 2 Coríntios, capítulo 5. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E Paulo, em resposta a Festo, disse no versículo 25 de Atos 26, mas ele disse, não deliro, ó pontíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de são juízo. Não estou louco, estou com juízo perfeito, de um juízo são. E por isso, Paulo aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 13, que provavelmente havia aqui uma situação semelhante em que essas pessoas que eram de um conhecimento ou de um antepassado judaico estavam a ver o que Jesus Cristo fez e que Paulo explicou, estavam a considerar isso como que Paulo estivesse louco. E por isso diz, porque se encolhecemos é para Deus. E se conservamos o juízo, se estamos em juízo perfeito, é para vós, é para vocês. Por isso, de ambas as maneiras, ou loucos, ou em juízo, Paulo estava a dizer, fazemos a vontade de Deus. Por isso,
Se uma pessoa tem a percepção, o entendimento, ele é louco. Ou se uma pessoa tem a percepção, por exemplo, é uma seita, ou é isto. Estamos a fazer isto para servir a Deus. Se as pessoas veem, não, isto muito direito, estou a entender, isto é correto, um juízo perfeito, também é para o benefício dos irmãos. Por isso, vê-se aqui que Paulo não estava preocupado com o que os críticos diziam sobre ele. Olha, você é uma seita, isto não estava preocupado com isso. A sua preocupação, o seu desejo era agradar a Deus. E por isso, Paulo estava a descrever muito claramente que a ressurreição de Cristo abre uma porta para nós, para uma nova vida, para a justificação e para uma reconciliação de nós para com Deus. Então, continuamos agora a ler no versículo 14. Porque o amor de Deus nos constrange, julgando nós assim que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Ora, sabemos que o amor de Deus por nós é o que Jesus Cristo fez. Vejam em Romanos 5, versículo 6. Diz assim, porque por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos neste corpo físico, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Perdão, eu queria ler o Romanos capítulo 5, eu estava a ler aqui 2 Coríntios capítulo 5, desculpem. Vamos então ler Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu por nós e, quando ainda éramos fracos, nós éramos pecadores. Porque apenas alguém morrendo por um justo, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E por isso o amor de Deus por nós é que Ele deu Jesus Cristo, o seu Filho, e Ele morreu por nós enquanto nós éramos pecadores, enquanto nós éramos ímpios. Então, continuando aqui a ler em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz, porque o amor de Cristo nos constrange. Isto é, temos amor de Deus derramado em nossos corações, como lemos em Romanos 5, versículo 5, e isso nos faz amar a Deus intensamente. E é o efeito produzido por este amor que nos constrange, isto é, nos leva consigo mesmo, que nos faz amar segundo a semelhança daquele amor pelo qual somos influenciados. Isto é, tal como Deus amou o mundo, a ponto de dar o seu Filho pelo mundo, e tal como o Filho, Cristo, amou o mundo, a ponto de derramar a sua vida pelo mundo, assim nós somos influenciados pelo mesmo amor. Por isso é que diz, porque o amor de Cristo nos constrange, nos está a influenciar, nos está a levar com esse amor para fazermos a mesma coisa, para seguirmos o mesmo modelo e padrão. E depois diz assim, continuando a ler no versículo 14, julgando nós assim, isto é, assim queremos, julgamos nós assim. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Isto é, Jesus Cristo morreu por todos nós. E assim todos nós morremos. Para quê? Para com o nosso velho homem. O nosso velho homem morre. O nosso velho modo de vida. Isto é, quando nos arrependemos e fazemos este compromisso
ao batismo para vivermos uma nova vida. Isso é o simbolismo do batismo. Lembram-se em Romanos capítulo 6, começando no versículo 2, Romanos 6, versículo 2, diz assim, começando no versículo 1, que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que a graça abunde de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Nós morremos para o nosso velho modo de vida. O nosso velho homem morreu. Estamos mortos para o pecado. Então, como é que podemos ainda viver no pecado? Não. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. E depois ele está a dizer, fomos sepultados pelo batismo na morte, e assim como Cristo foi ressuscitado dos nossos mortos pela glória do Pai, pelo poder do Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Isto é, agora somos um novo homem. Porque se fomos plantados juntamente com Cristo, na semelhança da morte dele, através do batismo na água, também o seremos na sua ressurreição. Isto é, quando saímos da água, após o batismo. E então vamos ler um bocadinho mais adiante, no versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu por o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Isto é, nós agora temos que viver para Deus. E continuando então agora aqui no versículo 11. No versículo 11 diz assim, pois também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado. Devemos nos considerar mortos para o pecado. E depois, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso é que diz, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo, para lhe obedecer as suas paixões e concupiscências. Então, voltando também a outra escritura que estamos a falar aqui, que é relevante neste tema, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E por isso, vê-se aqui, a vida que agora estou vivendo, é a vida do novo homem. Do homem que saiu da sepultura das águas, após o batismo, e que, com a ajuda do Espírito Santo, que é este penhor, esta garantia, como lemos há pouco, em 2 Coríntios 5, versículo 5, e então, e como também lemos que o Espírito Santo é aquele que é a santificação do Espírito para nos ajudar a ser separados, diferentes. Então, com a ajuda do Espírito Santo, nós vivemos uma vida nova para sermos ou termos um novo modo de vida. E assim, o seu velho homem morre. Veja, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Jesus. Estamos mortos, a nossa vida está morta. Sim, não quer dizer que estejamos fisicamente mortos, mas aquele velho homem morreu. E diz assim, e a nossa vida está escondida com Cristo em Jesus. Isto é, a nossa vida eterna está escondida com Deus, com Cristo em Deus, isto é, no livro da vida, aguardando a ressurreição. E também vejam também em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, começando no versículo 1. 1 Pedro, capítulo 4, vamos começar no versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne,
Armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Precisamos nos armar com o mesmo pensamento, que é cessar de pecar. E por isso esse velho homem está morto e agora vivemos o caminho da vida, que é o caminho através de sermos um novo homem. E por isso é que lemos no versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 5. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Isto é, o nosso velho homem morreu. Continuando agora no versículo 15 de 2 Coríntios capítulo 5. Diz assim, e ele morreu por todos. Cristo morreu por todos, por toda a humanidade. Ele morreu em nosso lugar. Ele perdoou. E assim ele vai nos redimir, comprar-nos de volta. E por isso morreu por todos. Morreu por todos, como lemos ao fim do versículo 14. Ele morreu para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ou, noutras palavras, para a justiça de Deus ser imputada em nós. Ou, noutras palavras, para sermos reconciliados com o Pai. E sim, esta secção aqui é uma secção acerca da reconciliação com o Pai, através do que Jesus Cristo fez. Vejam também em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 a 22. Aqui lemos, porque assim como com a morte veio por um homem, como a morte veio por um homem, isto é, por Adão, também veio a ressurreição dos mortos por um homem, por Jesus Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo todos voltarão a viver. Jesus Cristo ressuscitou e pagou pela nossa vida e por causa disso todos vão ser ressuscitados. Vejam também em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. O qual, por os nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Cristo foi entregue à morte por causa das nossas ofensas, dos nossos pecados. E ressuscitou para a nossa justificação. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria justificação, não haveria a justiça poder ser imputada, a justiça de Deus ser imputada em nós. Não haveria reconciliação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Vejam também no capítulo 5 de Romanos, capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte do seu Filho, fomos reconciliados pela sua morte, mas isso é feito possível porque reconciliados, a vida foi paga, somos salvos finalmente pela sua vida, porque ele é o nosso sumo sacerdote e ele nos envia o Espírito Santo para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne. Então, voltando a 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, diz assim, ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Isso é, nós não devemos viver agora para nós mesmos. Devemos de aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador e por isso não podemos continuar a viver da maneira que vivíamos. Vivemos agora de uma maneira diferente. Por isso é que diz, não vivam mais para vocês mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Devemos viver segundo o caminho de vida que nos é instruído através do exemplo de Jesus Cristo. Hoje em dia a humanidade, o mundão, vive para eles mesmos. O mundão vive em busca de objetivos egoístas e fúteis. Mas agora temos um Salvador, que é Jesus Cristo. E o Pai, que deu o mandato para Jesus Cristo morrer por nós, para nos salvar. E por isso nós temos que agradar a Deus, fazer a vontade do Pai. Precisamos de viver de acordo com os padrões de Deus. Precisamos de viver uma nova vida, como um novo homem. Isto é, copiando ou imitando Jesus Cristo. Isto é, a imagem de Cristo, o que é a imagem do Pai. Em Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios capítulo 4, versículo 13. Ora, vamos então começar, aliás, do versículo 11. Vou começar a ler do versículo 11 de Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Isto é para o nosso crescimento espiritual, o aperfeiçoamento. Para a obra do ministério, isto é, para sermos servos. A palavra aqui ministério é diaconisa, que significa o ato de ser um servidor, um servo, um diácono. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, isto é, para construir, para edificar a Igreja de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O golo, a meta, é para nós nos tornarmos, para nós chegarmos a esta meta, que é conhecermos Jesus Cristo, crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para conhecermos Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para nós o imitarmos, para sermos um homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Este é o golo, esta é a nossa meta. E por isso é que aqui em Efésios, depois, começando um bocadinho mais adiante, diz assim, no versículo 21 de Efésios capítulo 4, diz, se é o que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus Cristo, que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Temos que nos revestir do novo homem. E sim, nós morremos com os nossos pecados, mas os nossos pecados foram perdoados porque fomos comprados pelo sacrifício de Cristo. Isto é, fomos comprados, fomos redimidos. Isto é parte do processo de justificação. Vemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O nosso corpo e o nosso espírito, agora, o espírito homem no homem, pertencem a Deus. Fomos comprados por bom preço, como diz aqui.
que é a vida de Cristo. Romanos 6. Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, libertados do pecado, sim, porque a pena do pecado foi paga por nós e por isso os pecados do passado foram perdoados, por isso estamos libertados do pecado e agora somos servos de Deus, temos que viver agora na nova vida, no novo caminho, no caminho de Deus. Tendes o vosso fruto para santificação, isto é, para sermos pessoas diferentes, separadas do mundão, santas, separadas do mundão, e por fim, ao final da nossa provação, a vida eterna, a salvação, isto é, a vida eterna. E por isso temos que viver de acordo com o caminho da vida de Deus, como um novo homem. Então, assim, vamos agora continuar em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. E por isso, é o que ele diz aqui no versículo 16, assim, não consideramos mais segundo a carne. Não, daqui em diante, não consideramos segundo a carne, não andamos segundo a carne. Não olhamos para as coisas de forma carnal, segundo os padrões deste mundo. Por exemplo, de sistema económico, distinção de raças e classes. Não olhamos a isso. Não avaliamos mais as pessoas a partir dessa perspectiva. Mas antes, em vez disso, olhamos, sim, ele diz, sim, olhávamos para Cristo segundo a carne. Diz assim, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Paulo estava a dizer, ele conheceu Cristo segundo a carne. Ele, como um ser físico, conheceu Cristo como um ser humano. E ele então estava a olhar para Cristo segundo os padrões da época, segundo o Sinédrio, como os líderes judeus diziam e faziam. E por isso ele veio a perseguir Cristo. E Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, era um dos líderes da perseguição dos cristãos. E por isso diz assim, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora que Paulo está convertido, já não o conhecemos deste modo. Paulo agora, como convertido, já não está a avaliar mais Cristo dessa forma física, mas ele agora olha para Cristo como o seu Salvador. O versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Portanto, agora, Paulo está a dizer, agora como cristãos, vemos as coisas de uma perspectiva diferente. Agora, uma vez que estamos batizados, nós não estamos a ver as coisas da maneira física, da maneira externa. Sim, ainda somos seres humanos, ainda temos os desejos humanos, mas a nossa atitude muda. O nosso enfoque, os nossos valores são diferentes. As nossas prioridades são diferentes. As nossas crenças são diferentes. Porque tudo mudou. Vemos agora o bom e mau de uma maneira diferente. Por isso é que assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vê as coisas de uma maneira diferente. Prioridades de uma maneira diferente. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade ainda está um bocado mundana? Ou a sua prioridade está a pôr as coisas de Deus primeiro? Por isso é que diz, precisamos de estar a crescer. E por isso precisamos de crescer, para começar a ter as prioridades corretas.
Pois as suas crenças ainda têm crenças antigas, ainda têm algumas ideias do mundão, ou está a mudar-se e a ser uma pessoa diferente. Tudo mudou e tivemos as coisas de maneira diferente. Por isso diz, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez de novo. Estamos a tornar-nos um novo homem. E isso é um processo contínuo. E isso requer uma grande profundidade de entendimento e ser continuamente mais e mais maduro, como um cristão maduro. Temos que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. É um processo de crescimento. E nunca devemos de parar de aprender. Devemos continuar a aprofundar o conhecimento, a crescer, a alcançar uma maior profundidade. Isto é, uma oportunidade sem fim, crescendo, como digamos assim, um ciclo virtuoso, crescendo sempre. Agora continuamos a ler no versículo 18. E tudo isto provém de Deus. Tudo vem de Deus. Qualquer coisa nova que aprendemos vem de Deus. A reconciliação, trazidos em harmonia com Deus, vem de Deus. Sim, os nossos pecados nos separavam, mas agora estamos perdoados. Estamos reconciliados pelo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. E por isso diz, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A tarefa do ministério é trazer as pessoas a Deus. Ora, por isso entendemos que algumas pessoas, embora batizadas, ainda não estejam 100% neste aprofundamento de conhecimento. Mas temos que encorajar e guiar estas pessoas para levar estas pessoas a Deus. Isso é o nosso ministério. Isso é a responsabilidade do ministério. Não é de desencorajar, não é de acusar as pessoas, mas é de encorajar, apontar elas para continuar a vencer essas fraquezas, que pode ser prioridades incorretas, pode ser ideias incorretas, e tem que, com o tempo, mudar. Tem que mudar. Então vamos ler agora o versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Sim, Deus, o Pai, instruiu, ou mandou, ou deu a instrução a Cristo fazer o que ele fez para reconciliar o mundo com o Pai. Esse foi, e por isso não lhes imputando os seus pecados. Isto é, perdoando os seus pecados. Os nossos pecados foram perdoados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. E por isso, irmãos, isto é uma outra razão porque é que a nova aliança é uma administração melhor e maior. Deus já fez a sua parte. Já reconciliou consigo o mundo através do sacrifício de Jesus Cristo. Agora é a nossa parte do que nós precisamos de fazer, de nos reconciliar com Deus. Isto é, mudar. Não é Deus que tem que mudar, somos nós que temos que mudar. E isto é a palavra da reconciliação, que nós temos que educar as pessoas que precisam de mudar para o novo homem. Isto é o processo de reconciliação. Sim, Deus abriu o caminho para estarmos reconciliados, mas nós temos que agora andar no caminho da vida. Em Malaquias 3, versículo 6. Malaquias 3, versículo 6, lemos: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó,
não sois consumidos. Mas Deus não muda. Ora, Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo, mas é nós que agora temos que mudar. Não é Deus. Não é Deus dizer, olha, então vou abolir a lei. Não, não é Deus que vai mudar. Nós é que temos que obedecer à lei. Nós é que temos que viver o novo caminho, o caminho de Deus, o caminho da vida. Vejam também Hebreus, capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, versículo 8 e 9. Hebreus, capítulo 13, versículo 8 e 9. Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Cristo não mudou. É a mesma pessoa, o mesmo caráter, o mesmo amor de Deus. É o mesmo. Não mudou. Reconciliando o mundo consigo mesmo, ele não muda. Nós é que precisamos de mudar para os padrões de Deus, para o seu caminho de vida. Nós é que estamos errados. Nós é que temos que mudar. Quando nos reconciliamos com alguém, como ser humano, por exemplo, existem duas pessoas que estão, assim, um problema entre duas pessoas, temos que resolver as diferenças. E, geralmente, ambos têm que mudar um bocadinho. Um tem que mudar um bocadinho, o outro tem que mudar um bocadinho, para os dois irmãos ou pessoas estarem em harmonia, para resolver essas diferenças. Mas, na nossa reconciliação com Deus, Deus não precisa de mudar. Nós é que precisamos de mudar. Nós é que precisamos de mudar das nossas prioridades, temos prioridades erradas e temos que ter as prioridades corretas. Nós é que precisamos mudar para os padrões de Deus. Nós é que precisamos mudar para sermos ou vivermos um novo homem. Nós é que precisamos mudar para o caminho da vida. Então, continuando agora no versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. De sorte, isto é, portanto, agora então, somos embaixadores, somos representantes do Rei, somos representantes de um outro país, de outro governo, do governo de Deus. Sim, Deus trabalha através de instrumentos humanos, mas nós somos representantes de Jesus Cristo e de Deus. Somos embaixadores da parte de Cristo. Vejam então aqui em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, vejamos versículo 14, mas antes disso vamos abordar o versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que temos que praticar. Temos que praticar. Pois, ou como pois, versículo 14, Romanos 10, invocarão aquele em quem não crerão. E lembrem-se que crer significa fazer o que essa pessoa diz para fazer. Isto é, crer em Deus é fazer a vontade do Pai, como lemos em Mateus 7, versículo 21. E por isso, como invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E quem é que prega? Seres humanos, ministros de Jesus Cristo, instrumentos humanos, ainda que nós sejamos imperfeitos. Então, voltando aqui em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, e diz, rogamo-vos, pois,
da parte de Cristo, que vos reconciliais com Deus. Por favor, é o que Paulo está a dizer aqui, por favor, reconciliem-se, por favor, arrependem-se, por favor, mudem, por favor, sejam novos homens. Porque o contexto aqui é a reconciliação. E a reconciliação, sim, Deus fez a parte por Cristo para nós podermos ser reconciliados. Mas nós temos que mudar. Temos que nos arrepender. Temos que mudar a nossa maneira de viver. Temos que ser um novo homem. Temos que mudar os nossos padrões, as nossas prioridades, a nossa maneira de viver. Então aqui no versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Isto às vezes, pessoas não entendem isto bem e merece falar um bocadinho mais acerca disso. Porque algumas pessoas pensam, olha, Jesus Cristo foi feito pecado. Se tornou pecado. Não, não. A palavra grega aqui, grego 266, armatia, que sim, é muito comumente, muitas vezes traduzida como pecado, isso é uma tradução correta, mas também pode significar oferta pelo pecado. Também pode significar oferta pelo pecado. E por isso aqui vemos que aquele que não conheceu o pecado, isto é Jesus Cristo, foi feito uma oferta pelo pecado para nós, ou por nós. Isto é uma figura de linguagem, chamam metonímia, que é substituir um atributo pelo que ele representa. Por exemplo, me deu uma mão, me deu uma ajuda, dá uma mão. A dizer, olha, a caneta é mais poderosa que a espada. Estamos a falar aí de algo, não é da caneta, mas do significado atrás disso. É uma figura de linguagem. Metonímia está a substituir o atributo, que é o que representa quando as pessoas escrevem e têm as suas ideias e põem isso, é mais efetivo do que uma guerra ou estar numa luta. Escrever e dar e ensinar coisas poderosas. Por exemplo, é como a Bíblia. É muito poderosa, porque é a palavra de Deus. Outro exemplo de substituir um atributo pelo que ele representa, por exemplo, hoje em dia as pessoas falam, olha, a Casa Branca. Ora, estão a falar do governo americano, mas estão a dizer a Casa Branca. E por isso, aqui vemos este uso, em que diz assim, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus, o fez por pecado. Não é que Jesus Cristo se tornou um pecado, mas Jesus Cristo foi feito uma oferta pelo pecado. Por isso lemos, por exemplo, em Romanos, capítulo 5, versículo 9 a 11. Romanos, capítulo 5, versículo 9 a 11. Diz assim, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por isso diz aqui, somos justificados pelo sangue. E por isso a reconciliação é possível pelo sangue de Cristo. Não é dizer que Cristo se tornou um pecado, mas ele fez um sacrifício de sangue e assim ofereceu a sua vida como sacrifício, como uma oferta de aroma suave. Vejam em Efésios, capítulo 5, versículo 2. Efésios, capítulo 5, versículo 2.
Efésios 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave, em aroma suave. E vocês sabem que as ofertas queimadas, por exemplo, em Levíticos capítulo 1, versículo 13, que representa o sacrifício de Jesus Cristo, que foi uma oferta completa, era uma oferta de aroma suave, que representava Jesus Cristo. Não é que a oferta tinha pecado, não, mas a oferta foi dada, e a oferta foi um aroma suave a Deus. Vejam também em Hebreus capítulo 10, versículo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, pelo sacrifício dele, pela oferta do corpo de Cristo. Vejam também em Salmos 22. Salmos 22. Salmos muito interessante. Vejam aqui, Salmos 22. Salmos 22. Vou pedir a vocês para... Vamos ler primeiro o versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Vocês lembram-se? Foram as palavras de Jesus Cristo, quando estava na cruz, que disse, Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani, por que me desamparaste? Mas leiam então, no versículo, Salmos 22, no versículo 24. Porque não desprezou nem a abominação, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. Jesus Cristo foi ouvido. Deus nunca nos abandona ou desampara. Simplesmente Jesus Cristo, que foi 100% ser humano, mas também foi 100% divino, mas 100% um ser humano, teve emoções como um ser humano. Como você, por exemplo, se você está a sofrer com uma doença muito forte por muitos anos, você vai perguntar, meu Deus, por que não me cura? Por que me estás a desamparar? Não é que Deus o desampara, mas é uma emoção que você tem como ser humano. E Jesus Cristo, que foi 100% humano, também teve essa emoção. Mas desse aqui que ele o ouviu. E vejam também em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Hebreus, capítulo 5, versículo 7. No qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Sim, Deus não o tirou ou protegeu da morte por amor de nós, para nós termos um Salvador. Mas ele foi ouvido. E até se vê que Deus mandou a Jesus Cristo uns anjos para o encorajar. Irmãos, Jesus Cristo fez um grande sacrifício. Vejam em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 26. De outra maneira, necessário fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Não é que Jesus Cristo foi feito pecado, mas foi um sacrifício para nós. Foi feita uma oferta pelo pecado. Vejam também no capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, versículo 6. Diz assim, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam,
né? Essas coisas físicas não agradam a Deus. Mas, veja então no versículo 8 de Hebreus 10, como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradam os quais se oferecem segundo a lei. Mas depois diz, eis aqui venho para fazer, ó Deus, isto é Jesus Cristo a falar, eis aqui venho para fazer, ó Pai, a tua vontade. Então ele diz aqui no versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, isto é, pelo sacrifício do corpo de Cristo feito uma vez. O sacrifício de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, é um sacrifício reconciliador. E então ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós somos reconciliados. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Lemos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas, ele diz aqui, fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, que não tinha pecado, sem mancha, sem pecado. Jesus Cristo carregou ou levou os nossos pecados como uma oferta pelo pecado. Mas ele não foi feito pecado. Ele foi feito uma oferta pelo pecado. Então, continuando e concluindo aqui, no versículo 21, 2 Coríntios capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado para nós, isto é, sacrifício. Fez um sacrifício pelo pecado, para nós, para que nele fôssemos feitos, isto é, para que nele nos seja imputada, para que nele os nossos pecados sejam perdoados, para nós virmos a ter a justiça de Deus pelo que Jesus Cristo fez pela fé.